Muito bem, nossa videoaula de hoje, mais uma conversa sobre as leis de Newton. Hoje, a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Já vi, inclusive, entre os físicos, muita gente chamando de lei de Galileu Galilei, porque reflete as ideias do Galileu Galilei. Nós não vamos entrar nessa questão hoje não. A ideia aqui é a gente entender a primeira lei de Newton e como que a gente pode aplicar essa primeira lei de Newton aí aos problemas práticos de uma maneira geral. Bem, então deixei aqui a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Ela diz a seguinte coisa: se a resultante de forças que agem sobre um corpo, entendemos como resultante a soma das forças, hein? A gente tem um conjunto de forças e vetores, a soma dessas forças então é a resultante. Se a resultante de forças que agem sobre o corpo for nula, for zero, se essa resultante for zero, então o corpo vai permanecer parado ou com a mesma velocidade, quer dizer, ou em movimento retilíneo uniforme, né? Recapitulando, se a resultante for zero, então o corpo permanece como já está, permanece parado ou com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade é o que nós chamamos em física de MRU, movimento retilíneo uniforme, tá bem? Nós temos uma série de exemplos para dar sobre a primeira lei de Newton. Nós vamos simplificar, tentar simplificar num tipo de movimento que eu creio que todos nós já passamos por ele. Quando entramos, por exemplo, dentro de um ônibus. Ao entrarmos dentro de um ônibus, estou lá parado e aí o ônibus começa a se movimentar. Nesse momento, se eu não estiver segurando em nada, eu serei jogado para trás. Mas obviamente que ninguém está me empurrando. A ideia é, eu estava parado. Se o ônibus começa a se movimentar, a minha tendência é de permanecer parado, por isso o movimento para trás, né? É um movimento relativo, é o ônibus que foi para frente e a minha tendência era de permanecer parado, então eu fui para trás em relação ao ônibus. E nesse mesmo ônibus, vamos pensar num momento em que o ônibus já estava em movimento e eu parado dentro do ônibus, quer dizer, em movimento em relação a alguém que está lá fora, mas parado em relação ao ônibus. Se num determinado momento o motorista pisa no freio e para o ônibus de uma vez, logicamente, se eu não estiver segurando em nada, eu vou ser jogado para frente. Então, por causa de quê? A inércia, né? Eu estava em movimento, de repente o ônibus parou, por inércia eu permanecerei em movimento. Então, aparentemente eu serei jogado para frente, ninguém vai me empurrar, mas é porque a ideia é eu vou permanecer com o movimento, eu vou continuar o movimento para frente, tá bem? Então, eu gosto de fazer em sala de aula, são experiências assim simples, né? Eu vou pegar aqui, imediatamente eu tenho uma tesoura está colocada sobre um papel, né? E espero que dê certo, né? Porque senão pode acontecer alguma coisa. De repente eu puxo o papel e a tesoura vai permanecer no mesmo lugar, né? A ideia é essa, a tesoura estava parada. Então quando eu puxei a folha, por inércia ela permaneceu parada onde estava, né? É muito importante, isso vai sempre acontecer. As leis de Newton, elas foram feitas com a ideia de que elas podem valer aqui na Terra ou em qualquer outro lugar. As leis de Newton, elas têm essa intenção ou essa pretensão de valer em qualquer outro lugar do universo. Portanto, todos os movimentos dos planetas, das galáxias, eles podem ser explicados a partir das leis de Newton na física clássica, né? Então, matematicamente, muito importante essa visão, a resultante de forças igual a zero
então o corpo vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Mas repare que essa seta, ela vai para lá e volta. Por quê? Também, se o corpo estiver parado ou com uma velocidade constante, será verdadeiro que a resultante de forças que agem sobre o corpo será zero. Então, essa seta, né, significa um vice-versa. Sendo a resultante zero, ele vai estar numa dessas duas situações, parado ou com a mesma velocidade. E estando parado ou com a mesma velocidade, também a resultante de força será zero. Então, vai e volta, né? Uma figura aqui para retratar essa situação, né? Uma pessoa carregando uma bandeja. Mas essa pessoa, né, que está aqui colocado, essa pessoa está dentro de um avião andando a 900 km por hora. Então pode ser, por exemplo, a aeromoça. A aeromoça com a bandeja, né, andando dentro do avião. Veja bem, né, os objetos não vão cair, eles vão permanecer com a mesma velocidade. Então é possível que a pessoa tenha esse movimento, porque graças à inércia, se ele está parado, a tendência é que ele possa continuar parado, permanecer parado. Por isso nós chamamos de lei da inércia, né? Lei da inércia. Esse experimento aqui, gostaria que vocês fizessem, é muito conhecido. Você pega uma vasilha, um papel e põe uma moeda em cima. E aí, quando você retirar o papel, a moeda que vai permanecer parada, obviamente vai cair dentro do copo, né? Uma experiência que eu vou deixar para vocês mesmos fazerem em casa, né? Espero que dê certo. Muito bem. Uma aplicação prática da primeira lei de Newton, que vai impactar muito aí boa parte dos problemas, é o chamado plano horizontal. No plano horizontal, eu vou arrastar um certo objeto qualquer, né? Vou fazer uma força puxando um objeto. Então, por exemplo, essa régua que está aqui sobre a mesa, eu vou fazer uma força e vou arrastar esta régua sobre a mesa. E está dizendo aqui, eu vou fazer isso com uma velocidade constante. Então, a análise das forças que atuam sobre o corpo é uma análise simples. Eu tenho o peso do objeto, né, que é a força que a Terra faz para atrair o objeto. A reação normal essa inclusive que nós discutimos num vídeo anterior sobre a terceira lei de Newton, é a reação que o solo faz sobre o objeto. Ela é chamada normal porque faz 90 graus. Então, peso, ação da Terra sobre o objeto. Reação normal, ação da superfície sobre o objeto. Força que eu estou fazendo, e porque esses dois objetos estão arrastando um sobre o outro, existe uma força chamada, então, a força de atrito. Como a velocidade é constante, então, pela lei da inércia, ou pela primeira lei de Newton, a resultante de forças que agem sobre o corpo tem que ser zero. Essa é a lei de Newton. Então o entendimento é simples. Eu vou fazer uma separação aqui, para a gente somar vetores. Eu só posso somar os vetores da horizontal com outros vetores da horizontal. Eu só posso somar os vetores da vertical separadamente. Então eu vou separar aqui a soma x, a força F menos a força de atrito tem que ser zero. É zero. Por quê? Porque força F está para lá e o atrito está contrário, por isso o sinal menos. Logo eu posso concluir que a minha força F tem que ser igual à força de atrito. Então, para esse objeto estar andando com velocidade constante, a força F tem que ser igual à força de atrito. E também a mesma coisa nós vamos falar ali na direção Y. O peso e a reação normal também tem que ser iguais. É a única maneira da resultante dar zero. Eu vou fazer a soma igualzinho,
reação normal menos o peso igual a zero. Então, a normal está para cima, positiva. O peso está para baixo, negativo. Então, normal menos o peso igual a zero. Logo, a minha normal tem que ser igual ao peso. Então, eu posso concluir que, para que esse objeto esteja com velocidade constante, é obrigatório que essa força que está para a direita seja igual a essa força que está para a esquerda, que é a força de atrito. Essa força que está para cima tem que ser igual a essa força que está para baixo. A força que está para cima, a reação normal, a força que está para baixo, a força peso. Então, nesse tipo de problema aqui, haverá uma igualdade entre essas forças. É a única forma do objeto estar com velocidade constante. Bom? E, por último, gostaria que vocês fixassem aqui nessa ideia ali das forças, para que a gente pudesse analisar o último probleminha aqui que eu trouxe para vocês, esse probleminha também tradicional da física. Veja bem, eu tenho um objeto sobre uma superfície e tenho um outro objeto pendurado aqui, ó, pode girar livremente através de uma roldana. Vamos supor que não há nenhum atrito ali naquela roldana, o único tipo de atrito aqui é através desse objeto aqui que está, né, deslizando sobre a superfície. Então, também eu tenho a mesma situação. Para que esse objeto possa descer com velocidade constante, para que a velocidade seja constante, né? Então, tem que valer a lei de Newton. A soma das forças tem que ser zero. E aí, a gente escreve, né, dessa maneira, a resultante de forças tem que ser zero para que tenha velocidade constante. Repare bem que eu tenho agora, na vertical, normal e peso. Então, vou separar aqui, ó, normal menos o peso de A tem que ser igual a zero, né? Então, a normal menos o peso de A tem que ser igual a zero. Então, eu posso concluir que a normal vai ter que ser igual a esse peso de A. Ó. A normal, então, tem que ser igual ao peso de A. Tá bom? E na horizontal, agora a gente tem que extrapolar um pouco, porque a força de atrito está para a esquerda. E para a direita, repare que é o peso do corpo B é que está puxando esse objeto. Então, eu tenho peso de B menos força de atrito tem que ser igual a zero. Logo, para que esta situação seja verdadeira, esteja com velocidade constante, o peso de B tem que ser igual à força de atrito, né? Em problemas numéricos aí, a gente vai ter os valores dados dessas grandezas e a gente vai poder, então, calcular cada um desses elementos aí, tá bem? Com isso, nós fechamos essa ideia das aplicações das leis de Newton. Em outros vídeos a gente vai fazer aí, colocar problemas numéricos, colocar valores e poder, então, determinar. O importante aqui é que tenha ficado essa ideia. Para que um objeto esteja com velocidade constante ou parado, a resultante de forças tem que ser zero. A soma das forças tem que dar zero. Quais forças, independentemente de quais forças tem, a soma entre elas tem que dar zero. E esta soma, a gente não pode esquecer, só pode ser feita direção X, vetores na direção X, ou horizontal, só pode ser somado com outros vetores na direção X ou horizontal. Vetores que estão na vertical ou direção Y, só pode ser somado com outros vetores que estão na direção Y ou na vertical. Tá bem? Em outra oportunidade, então, a gente resolve alguns problemas numéricos aí, são infinitas situações, infinitas possibilidades, a gente resolve elas. Quero agradecer vocês por mais essa videoaula aí.